No último vídeo, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra te dar uma olhadinha ali caso tu não tenha assistido ainda, eu falei sobre as acusações de um narcisista e como elas na verdade são uma confissão, né, dessa outra pessoa. E hoje eu queria dar uma continuidade mais especificamente a esse tema e falar que o narcisista ele utiliza uma parte, né, da mentira como verdade e o tudo ao redor é falso. Então ele pega uma premissa que tem um ponto verdadeiro, eu já vou exemplificar aqui, a gente vai discorrer sobre, e cria toda uma farsa ao redor dessa informação. E primeiramente, né, o narcisista ele faz isso porque essa é uma das técnicas que são inclusive ensinadas, né, em livros, em workshops, em palestras sobre mentira, sobre persuasão. E é muito mais vendido como persuasão, né? Mas no fundo é uma mentira. A gente pega um fato que tem um núcleo verdadeiro e utiliza aquele núcleo, né, que tem essa aparência e que na verdade pode ser realmente algo verdadeiro para se utilizar disso para manipular tudo que está ao redor, inclusive as pessoas, né, com quem a gente está dialogando, com quem a gente está conversando. Então, trazendo para um ponto mais prático, o narcisista ele simplesmente faz isso porque a mentira dele ganha veracidade. É muito mais difícil a gente suspeitar, a gente duvidar de alguma coisa que outra pessoa está falando, por mais que 90% da fala dela seja uma mentira, se tiver 10%, né, enfim, se tiver um ponto ali que a gente sabe que é verdadeiro ou que no mínimo, né, digamos que a gente acredite que seja verdadeiro. Então, pegando um exemplo bem prático aqui, imagina que o narcisista chega para ti, né? Vamos imaginar aqui dentro de uma dinâmica de um relacionamento íntimo com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, e a pessoa chega e te fala algo, né? Por exemplo, tu pergunta para ela assim, o que tu fez durante o teu dia hoje? E ela fala, eu de manhã acordei, né? A gente tomou um café da manhã juntos aqui e eu fui pro trabalho. Aí tu fala, mas no trabalho, como é que foi, o que aconteceu? Aí a pessoa vai lá e ela vai contar sobre uma tarefa, por exemplo, que ela fez, e tudo que ao redor, além dessa tarefa, ela vai mentir. E digamos que essa tarefa faz sentido para a profissão da pessoa, né? Ou tu acredite, né, que aquilo seja verdade, porque tu já viu aquele cenário desenrolando, tu sabe como funciona a profissão dessa outra pessoa, então faz sentido. Então, por exemplo, a pessoa é fotógrafa, ela chega e fala assim, eu falei com um cliente hoje de manhã, né? Ele queria fazer um ensaio. E tudo bem, essa informação é verdadeira ou ela tem a aparência muito forte de ser verdadeira porque faz sentido nesse contexto da pessoa que está contigo, né? Do teu parceiro, da tua parceira, trabalhar com fotografia, certo? Só que tudo que agora eu vou desenrolar aqui nesse exemplo vai ser mentira, olha só. Eu cheguei de manhã e um cliente veio falar comigo que queria fazer um ensaio, ele queria fazer algumas fotos ali para a empresa dele. Aí depois eu peguei e fui almoçar com esse cliente, né? A gente foi discutir, foi ter um almoço de negócios, e a gente foi discutir como que seria esse ensaio. Então a gente acertou ali, no mesmo dia, né? De tarde, no caso, a pessoa vai falar, então, depois do almoço, a gente foi fazer ensaio. Aí tu pergunta, tu foi aonde? Eu fui num parque, eu fui num estúdio, enfim, e aí começa a desenrolar. Então, como a pessoa saiu de uma premissa que ela é verdadeira, ou ela tem uma aparência extremamente, né, de verdade, tu acaba tomando o resto por verdade como uma consequência lógica, de fato, ou tu acredita, né, ou no mínimo fica mais difícil de aquilo ter a ilusão de ser uma mentira. Enquanto que a pessoa pode sim ter falado com o cliente e o cliente querer realmente fazer um ensaio, só que todo o resto ser mentira. A pessoa não almoçou com a pessoa, com aquele cliente, né, com uma pessoa específica, almoçou com outro. A pessoa almoçou com o cliente, só que não fez o ensaio. E óbvio que eu estou trazendo aqui exemplos bem básicos, né? Essa pessoa pode ter feito qualquer outra coisa, a pessoa pode nem ter ido trabalhar. Enfim, a questão entende que só no exemplo, eu acho que dá para sentir, dá para perceber o quanto fica difícil de distinguir a verdade da mentira. É claro que tu for conversando com a pessoa pode dar sinais de que está mentindo, tu pode fazer uma avaliação ali, de alguma forma analisar microexpressões, expressões da pessoa, a questão da fala, deslizes,
que a pessoa vai estar falando ali, expressando de alguma forma, mas em suma se torna muito difícil de tu distinguir. E isso demanda muita energia. Então, se tu tá num relacionamento com uma pessoa, por exemplo, tu não vai ficar toda hora avaliando, né, o que a pessoa tá falando, tu não vai ficar toda hora averiguando se a pessoa tá mentindo ou não, né? Isso, na verdade, quem faz muito mais é o narcisista, né? Porque vai aprender com as tuas atitudes, ele analisa, né, todas as tuas falas, ele analisa como tu vive, como tu te expressa, para que isso possa ser usado contra ti, né, posteriormente. Ou ainda imediatamente, né, dependendo da situação em foque, certo? Então, entende? Eu quero trazer uma coisa muito prática, que parece muito simples, só que o narcisista, como a gente viu, né, ele vive num universo de mentira e tudo que ele acusa, né, tudo que ele te acusa, na verdade, é uma confissão, né? Ou basicamente tudo que ele vai te acusar de ser, de fazer, de falar, de agir, ele está falando dele mesmo, como uma escusa, como uma escapatória do sentimento que aquele pensamento, que aquela fala, que aquela atitude, que aquela forma de vivenciar a vida, de ver a vida em si, ele acaba despertando no narcisista. Então ele vai externalizar, ele vai projetar isso em ti e, consequentemente, ele vai se livrar daquele sentimento, né, na cabeça dele, na cabeça dela. Então, tornar esse jogo, né? Porque sim, para o narcisista isso é um jogo, tá? É uma manipulação a todo instante acontecendo, porque como a vida do narcisista ela é uma mentira, né? A raiz, em suma, né? O núcleo da vida do narcisista ele é uma mentira. Então, tudo que vai se desenrolando na vida dele. Inclusive, isso é um dos motivos do narcisista, eu sei que é importante trazer aqui, tá? É um dos motivos principais do narcisista buscar tanto ter o controle, né, na vida dele, ter o controle das pessoas que estão em volta dele, em volta dela, justamente para que ele consiga manter. Imagina a pessoa daqui, aí o narcisista, não, fica aqui, tu tem que ficar aqui, porque dentro da minha ideia de vida, tu vai ficar aqui. Aí outra pessoa vai se mexer, vai falar uma coisa, não fala, não faz isso, porque eu preciso que tu esteja nesse cenário, nessa posição, falando ou não falando alguma coisa em específico. Entende? Então o narcisista ele quer controlar outras pessoas, porque as outras pessoas são simplesmente peças desse quebra-cabeça, peças desse jogo para que ele possa ter a vida dos sonhos dele, para que ele possa ter a realidade ideal que ele tem, né, na cabeça dele, na cabeça dela. Então, essas mentiras, essas acusações vão fortalecer o ego dele, o ego dela, e de alguma forma utilizar essa dinâmica de utilizar as mentiras em torno de um núcleo verdadeiro ajuda ele a sustentar essas mentiras para os outros, é óbvio, porque vai continuar nesse jogo, né, nesse teatro com ele, com ela, mas principalmente para que tudo isso se sustente, para que toda essa mentira não venha abaixo. Senão o narcisista surtaria, né? Então, de novo, surtar, por exemplo, é sair do controle e o narcisista não quer sair do controle. Então ele vai utilizar, inclusive, essas mentiras, essas falsas acusações, essas falsas verdades com esse núcleo, com esse pedacinho de algo que é verdadeiro, tem aparência muito forte, né, de ser verídico, ser algo verdadeiro, para manipular as pessoas ao redor de ti. Então vamos trazer mais um exemplo aqui para finalizar. Que vamos supor que tu, no meio de um grupo de pessoas ali, vamos supor que vocês estão no meio de um grupo de amigos, tá? E esses amigos, eles presenciam um momento onde tu distrata um pouco a tua parceira, o teu parceiro, tu levanta um pouco a voz, tu te estressa. E em um outro momento, em outro dado momento, o narcisista, ele vai, inclusive, estando contigo ou fora do teu campo de visão, né, fora daquele momento onde vocês vão estar juntos com esses amigos, ele ou ela pode também manipular por trás, sabe? Então, a questão, né, o que eu vou trazer aqui é, ele vai utilizar o núcleo verdadeiro, por exemplo, eu tô me sentindo mal, o Vinícius tá me distratando, lembra que aquela vez ele me distratou? Pois é, ele fez aquilo várias vezes quando você não estava perto, ele faz isso todo dia. Aí teus amigos, por exemplo, vão pensar, pois é, aquele dia realmente ele foi grosso, ele foi estúpido contigo, né? E consequentemente, né, isso é uma coisa lógica, os teus amigos vão levar aqui, faz sentido, né? Eu não posso ter certeza, mas faz sentido. Então a mentira vai tomar forma e naquele momento
a simples não tomada de ação contra o narcisista, né, e a favor dele no caso, vai fazer com que o narcisista fortaleça seu ego e de alguma forma tenha um gaslight, né? Tem ele o suprimento narcisista que ele necessita para continuar sobrevivendo nesse mundo de mentiras que é o mundo, em suma, né, do narcisista. Tá bom? Então, acabou tomando um outro rumo o vídeo aqui, né? Um viés muito mais prático, mas eu sinto que o mais importante mesmo é ter essa noção de como funciona essa dinâmica das mentiras do narcisista, porque é muito difícil, e como eu falei, desgastante a gente estar todo instante ali argumentando com a gente mesmo, né, tipo, avaliando se aquilo é verdade ou não. E as outras pessoas que nem sabem, né, dos padrões de narcisismo, nem sabem nada sobre, né, transtorno de personalidade narcisista, não vai estar pensando sobre isso quando o narcisista for dialogar, for interagir com elas. E isso também fortalece muito essas dinâmicas do narcisistas e fortalece a realidade deles e, consequentemente, eles seguem, né, mentindo, seguem e manipulando as pessoas e as pessoas sequer sabem. Porque, em última instância, nós seres humanos, a gente ainda está buscando muito se descobrir. E então, se a gente mal sabe, né, sobre a gente, que sabe sobre os outros. E quem ganha, né, quem sai em vantagem de alguma forma nisso é o narcisista. Só que se a gente tem as informações necessárias para dialogar, para lidar, né, com essa realidade que inclui essas pessoas que estão a todo tempo nos manipulando e cada vez estão aumentando em número, né, de acordo com a nossa realidade, que ela se torna cada vez mais narcisista, a gente acaba sabendo lidar melhor. A gente pode não de alguma forma transformar essas pessoas, porque isso é responsabilidade delas, né? Então, não nossa. A gente simplesmente a nossa autorresponsabilidade, a gente se autogerir. E se a gente vê que alguém, em alguma situação não está sendo benéfica, não é saudável, a gente se afasta, por mais do que doa. Porque melhor é a dor desse afastamento, né? Desse deslocamento da realidade, dessa cisão, inclusive, né, de relacionamentos íntimos, amorosos, de amizade, né, o afastamento, troca de trabalho, de emprego, se for possível. A gente vai, de alguma forma, estar dançando melhor essa dança aí, né? Que inclui o narcisista nesse mundo que a gente vivencia. Certo? Espero que tenha feito sentido, que tenha te ajudado de alguma maneira, né? A te trazer um pouquinho mais de clareza e te convido a analisar os padrões de uma pessoa em específico, né? Tem um parceiro, uma parceira que é narcisista. Algum companheiro, alguma companheira, algum amigo, amiga, chefe, companheiro de trabalho, família, mãe, pai, enfim, né, a pessoa próxima que tem certeza que alguém veio atualmente, não é à toa, né, que tu tá vendo esse vídeo aqui. Então, analisa e vê quanto essa pessoa consegue utilizar pontos específicos de verdade e transformar, né, maquiar, literalmente, fazer cirurgias plásticas ao redor dessa pequena verdade e, né, dar essa aparência de verdade para essa grande mentira. Certo? Era isso. Até um próximo vídeo. Tchau.